meio que acabou essa MTV. Meio que acabou, foi fofo. Foi bem isso, Né? meio que acabou, né? Não consegui descrever Continua melhor. uma MTV, mas não é aquela, então acabou. Meio que acabou essa MTV. Exatamente, perfeito, perfeito. Aí você foi alçar aí novos voos. Pra onde que você Que foi? coisa, que jeito bacana de dizer. Pô, aí você ficou desempregada, se Aí foi fudeu. MTV na rua, O que aconteceu? literalmente. Quando é exatamente? Como é que você pagou a conta? Nossa, não brinca, cara. Com a Fazenda, né? Especificamente isso. Ah, é? Eu já chuva, na a rua, Fazenda na tinha me... Tipo isso. Ou numa casinha de se fuder. Já tinham me chamado pra Fazenda, acho que 3 vezes. Não chamaram pra 1, acho que chamaram pra 2, pra 3, pra 4. Aí chegou na 5, eu não podia mais dizer não. Porque era uma bela grana e eu precisava. Então, eu meio que tive que ser adultinha e dizer sim, assim. Me preparei para a Terceira Guerra Mundial, o que é uma medida bem inteligente, porque não era a Terceira Guerra Mundial. Então, por pior que fosse, eu estava preparada para algo pior. O que fez com que a minha estadia lá fosse muito tranquila. Aí eu fui para a Fazenda. Quando eu saí da Fazenda, eu falei, bom, eu já treinava, né? Eu tinha mudado de shape bastante. Eu sempre treinei, sempre fiz atividade física e eu sempre quis ter um corpo atlético, desde pré-adolescente. Uhum. Mas demorou muito tempo, porque a gente não tinha essa informação no Brasil. Na verdade, não se tinha, assim, uma disciplina nutrição de fato, com conhecimento e tudo mais. Não tinha nutricionista no Brasil. Quando eu quis fazer regime, que eu tava gordinha, assim, tipo, pra mim, né, meio cheinha, e eu queria, de novo, um corpo atlético, porque eu fui uma criança que quis fazer ginástica olímpica e não tinha ginástica olímpica na Bahia. Eu vi muitos corpos atléticos, eu acho, na minha infância. E eu acho que em algum lugar isso ficou no meu imaginário de desejo. E na época, ter um corpo atlético não era padrão. Então, na verdade, eu queria ser uma mina forte. Aí vem a Madonna com aquele bíceps, eu falo, cara, é isso que eu quero. Eu fazia aeróbica e aquele six-pack. Eu falava, mano, por que a minha barriga não fica assim? O abdômen trincado. Cara, o que tem que fazer e tal? E eu fiquei 18 anos procurando o que tinha que fazer. Eu nunca desisti. E eu tinha essa sorte de gostar de academia. Eu fui parar na academia por vontade minha, ninguém na minha casa, né? Em alguma vez, um dia, eu fui numa academia, adorei fazer ginástica e nunca mais saí da academia. Então, eu tinha essa sorte e uma determinação de, tipo, cara, o que eu tenho que fazer? E buscar caminhos, muito curiosa. Um dia chegou a internet e eu descobri um início de caminho, ali, uma pontinha do fio de Teseu, lá no labirinto do Minotauro, e fui atrás. E aí as coisas foram mudando. Quando eu saí da MTV, lá na Fazenda, eu tava bem seca, bem trincada, bem sarada. E aí eu falei, bom, já tinha o fitness lifestyle, né? Na época da MTV eu era zoada, porque eu bebia 4 litros de água por dia e tava sempre comendo frango com batata ou alguma coisa assim, porque eu já tava nesse processo. E aí eu falei, bom, acho que eu vou me formar educadora física. Porque se eu quiser falar publicamente disso, porque eu era muito abordada, sobretudo por mulheres. Tipo, o que você fez? Meu, seu corpo não era assim. Você foi mudando. Qual que é a chave do negócio? E aí eu tinha vontade, até enquanto eu tava na MTV, porque esse processo começou lá, eu tentei emplacar na MTV. Gente, isso é uma tendência, eu sinto que é um caminho, assim, vocês já estão falando de comportamento. Vamos fazer um programa assim. Era o início deles com o Overdrive, que era a tentativa deles de YouTube, o início de internet, que nunca avançou e tal. Até fiz um conteúdinho, uma experiência, e não toquei. Então eu fui me formar educadora física. Pra você ter propriedade pra porque falar. meu objetivo era bem esse, assim, poder falar, né, sobre o assunto caso eu precise, queira. O que é legal. Porque aí eu tive um blog uma época, que também eu nunca consigo fazer, porque a estrutura sozinha, as várias Marias Penélopes, né, e tal, nunca dá tempo. Mas aí eu vou me virando, porque acho que rolou isso. Você falou assim, o Ponto P foi um grande sucesso e tal. A gente realmente não tinha essa medida, mas o Ponto P é um programa que... Um dos programas da MTV que extrapolou a audiência da MTV. Uhum. E aí marca um imaginário, né? Uma geração mesmo. Marca uma geração pra caramba. E é muito louco e muito, muito feliz. É feliz mesmo, prazeroso nesse sentido. Fico muito contente, porque de lá pra cá... As pessoas continuam me percebendo como alguém de verdade. E acho que isso é o que eu prezo mais. Então, naquele quesito, tipo, check, como eu gosto de me colocar e tal, pra mim, eu tô feliz, assim, sabe? Ser percebida desse jeito é meio algo que é importante pra mim. Uhum. E você tem vontade de falar sobre esse assunto mais? Você acha que... Tipo assim, você disse que teve uma mudança sobre o lado
dos patrocínios sobre o assunto sexo, beleza. Mas ainda é uma mudança nesse gerúndiozão mesmo, né? Tá acontecendo aos poucos. O lifestyle não, já é uma coisa que se você fosse falar disso hoje, teria muito mais marca pra botar uma grana nisso e falar, beleza, vamos fazer um programa então pra falar Celunícios sobre 2. alimentação saudável e exercício Não, e cara, blá, 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 blá. É muito, assim, eu sou comunicativa e eu sei disso desde muito pequenininha. Eu me descobri na MTV comunicadora, né? Então, o que me faz brilhar os olhos é a troca. Não é sobre mim. Eu não piro em falar de mim. Talvez por isso eu não seja tão ativa em mídias sociais. Porque eu preciso da troca. É o que eu curto e eu entendo que o meu processo acaba funcionando e eu me sinto super à vontade de falar de mim. Aliás, eu sempre falei de mim, sempre optei por falar de mim, porque eu entendo que eu só posso falar de mim. Então, ok fazer isso, mas a troca, né? E no ponto P isso era muito vivo, né? Muito gritante, muito presente. Então, eu curto, é o que eu gosto. E eu sinto que eu tenho a experiência. E mesmo no quesito envelhecer, né? A passagem do tempo ainda é algo que eu compreendo, faz parte. A passagem do tempo faz a gente olhar para o inevitável, que é a proximidade cada vez mais com a morte. A finitude assombra a humanidade e é graças a ela, ao mesmo tempo, é ela que pode dar a possibilidade, ou devia dar, a gente entendendo isso, cara, aproveitar cada momento da nossa vida, né? Mais do que livro de autoajuda, pode ser uma coisa meio óbvia. Sim. Mas a perspectiva do envelhecimento por conta disso ainda gera muito medo. E aí o marketing, de maneira geral, celebra muito a juventude, porque tem-se essa ideia de que o que vende é o jovem, E eu não queria voltar a ter 20 anos, nem fudendo. Foi muito legal. Tive experiências incríveis, contei algumas aqui. Mas valeu, entende? Nossa, Hoje eu me entendo muito melhor. Eu me libertei de coisas muito... Eu me libertei de prisões onde eu me coloquei em função de feridas que eu não só reconheci, mas encarei e tratei de curar, né? E foi difícil? Foi. Foi doloroso? Foi. Mas foi maravilhoso, porque do outro lado disso tem uma segurança de que, eu nunca mais vou me meter nisso. 2, caralho, eu entendi, saca? E isso... óbvio, e ainda bem, só vem com o tempo. Sim. E não tem muita gente falando disso. Sim. Saca? E tinha que ter, porque é legal estar bem fisicamente, esteticamente, mas isso vem de dentro. Sim. Vem de dentro. Pode pegar um monte de gente muito jovem, muito rica, muito linda, que com o passar do tempo, aquela frase, o tempo não fez tão bem pra essa pessoa, entende? Então, porque internamente eu tá o acredito caos. que tem a ver com isso, com você se entender e não se deixar, não se manter refém das expectativas alheias. E essa é a libertação, né? Essa é a autonomia. Palavras que são tão insensadas. É autonomia. Você, né, uma mulher empoderada. Que porra é uma mulher empoderada, cara? É alguém que... Nada contra, tá? Adoro ter uma bolsinha de marca. Você tem alguns mimos, coisas que podem despertar em você. Cada um que escolhe o seu. Quais são os seus símbolos, os seus signos, que te trazem uma sensação de validação, que alimentam o seu ânimo e tudo mais. Então não é pra julgar o que é. Mas o que é verdadeiramente uma pessoa empoderada? É uma pessoa que se conhece, caralho, entendeu? E que tá mais preocupada em cuidar de si e de quem tá no entorno do que ficar dizendo o que todo mundo quer que digam. Deus me livre de eu dizer o que todo mundo quer que eu diga.